Nós estamos aí, talvez, né, no máximo, até 2030, de descobrirmos Atlantis. Nessa agenda de 2030 da ONU, que é da nova ordem mundial, você vai ver que é a dizimação da metade da população. Chegou a sua vez de despertar. Você que acompanha esse canal está cansado de tanta censura? O que realmente está por trás do que as pessoas chamam de teoria da conspiração? No link do primeiro comentário fixado aqui embaixo tem um e-book que abrirá sua mente e revelará a verdade sobre quem realmente comanda o mundo. Descubra tudo o que foi escondido sobre a Agenda 2030, Nova Ordem Mundial, Maçonaria, Illuminati, pandemia e muito mais. Clique agora no link que está no primeiro comentário fixado e saiba mais. Hoje já existe um projeto chamado Blue Beam, né, que são projeções no céu que configuram, né, hologramas, né, e a gente que lê as Sagradas Escrituras parece que tudo se encaixa, né, cara? Porque você imagina o cenário, várias pessoas, milhares de pessoas somem, cara. Qual seria a explicação mais plausível para um evento desses? Talvez uma abdução alienígena. Hoje, assim, eu não acredito, mas a mídia hoje tem uma forçação de barra para tu acreditar que existem vida em outros planetas. Né? Então, talvez essa seja uma teoria minha, particular. Né? Essa visão não representa a maioria dos teólogos, não representa a comunidade de teologia, mas é uma visão particular minha, que pode ser uma estratégia aí do governo do anticristo, tá? Para dar uma solução para esses desaparecimentos. Você acha que pode ser tipo uma conspiração? Assim, em torno também do cinema, Hollywood, porque igual tem algumas séries que as pessoas somem, depois elas retornam. Tem até aquela série conhecida, Manifest, né? No avião, que a pessoa some e tal, e volta depois de vários anos. Então você acha que também tem uma conspiração assim por trás de um cinema e tal, tudo isso? Então, a empresa hollywoodiana, ela anuncia bastante nessas questões. Eu tinha até conversado com a minha esposa, que eu falei assim, cara, se a gente for olhar, por exemplo, o filme dos Vingadores, cara, se a gente for olhar o Thanos, cara, qual era o projeto do Thanos? Se for olhar, ele não é tão mal assim. A intenção dele é boa, cara. Ele vê que a população mundial já está ao extremo e isso está causando miséria, fome. Então o que ele faz? Ele quer dizimar metade da população, né? Então eu vejo que todos esses filmes têm um embasamento no Apocalipse. Então ele fala, cara, E uma das sentenças do Apocalipse é justamente dizimar metade da população. Se você for ver também, aí eu vou entrar já num assunto polêmico, nessa agenda de 2030 da ONU, que é da nova ordem mundial, você vai ver que é a dizimação da metade da população. Aí a gente entra, né, a questão do Covid, né, eu tenho um pouco de atenção ao citar essas coisas, porque soa como conspiração, né, cara? Mas, na verdade, tudo bate. Tudo bate. Como essa questão da dizimação da população mundial, entendeu? Então, acredito que a empresa hollywoodiana solta alguns gatilhos com relação ao final dos tempos, sim. Deixa eu falar, sobre a trombeta que você estava explicando, você disse que algumas já foram tocadas. Sim. Então, você acredita que quem foi salvo, ou quem, no caso, seria salvo, escutou isso daí? Então, a Bíblia diz que ninguém foi julgado ainda. Nem para o inferno, nem para o céu. Tá? Isso ainda não aconteceu. E o grande julgamento, né, que todo mundo fala muito, ele só vai acontecer em Apocalipse 20, cara. Né? Lá no milênio. Porque como é que é separado o Apocalipse? Tem o arrebatamento da igreja, tem a segunda vinda de Cristo e tem o período milenar. Tá? O período milenar é onde as pessoas já foram julgadas, céu e inferno, tá? E agora elas vão reinar com Cristo ou ficar condenadas no inferno. Essas pessoas que já foram mortas, elas serão representadas, né, pelos 144 mil, né? Que representam toda a igreja, né? Então você vai ver que, só esqueci o capítulo aqui, mas vai dizer dos 144 mil e o Cordeiro, né, onde essas 144 mil pessoas já estão com o Cordeiro, com Cristo. Porque o que eu acredito, cara? Qual é a minha vertente teológica, escatológica? É pré-tribulacionista.
Acredito que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Não acredito, nem um pouco. Então, a partir depois do capítulo 4, você não vai ver mais a igreja na terra. A igreja você não vê mais na terra. Depois do capítulo 4, a igreja já está com o Senhor. E isso fica muito explícito no capítulo 19, por exemplo, onde a grande tribulação ainda não acabou, mas já tem as bodas do Cordeiro, né, que é a igreja, né, participando da grande ceia com o Cordeiro, e chega num determinado momento da ceia que Jesus fala, vamos descer agora. Aí é onde a igreja desce com Cristo. Aí eu peço uma licença até ao pastor Douglas, né, que esteve aqui, todo o respeito e admiração por ele. A igreja vem para guerrear contra o anticristo, contra as duas bestas, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, né, justamente para sentenciá-las. Né? Então, ela vem para guerrear juntamente com Cristo sobre aqueles que não aceitaram o Senhor como único e suficiente Salvador. Porque, na realidade, você já sabe que houve uma inversão do polo da Terra. Né? Polo magnético, você tá falando. Já, o polo magnético já inverteu. Né? Nós por isso que o com tempo está tão rápido? Nós estamos com alteração nas marés. Isso foi determinante na época dos dinossauros, a alteração das marés. As nossas marés já estão alteradas. Ok? As correntes marítimas também já estão sendo alteradas. Ok? Tudo isso já está acontecendo. Né? O planeta está se movimentando de uma maneira que antes ele não tinha se movimentado. Ok? Aspas. Aconteceu no período dos dinossauros. Né? Nossa raça, ela é historicamente extremamente frágil. Né? E a coisa é tão interessante, né, essa questão de fragilidade, que se você olhar o livro de Obadias, Malaquias e Zacarias, eles vão falar de Deus pegar o ser humano no interior da terra, e nós ainda não fomos lá. Termos cidades debaixo d'água, você sabia que tem registro falando sobre isso? No fundo do mar, que ele vai pegar. E nas estrelas. Então nós temos 3 lugares que o ser humano vai adentrar ainda, né? O centro da Terra, debaixo d'água e nas estrelas. Ok. Eu creio que no máximo... falar, hein? Não, eu creio que no máximo, né? Mas a China chega antes. A China já falou que mete a base dela na Lua em 2030. Ela está 150 anos à frente dele, cara. Ela vai botar essa base lá, não tenho dúvida disso. Mas eu ia dizer o seguinte, nós estamos aí, talvez, né, no máximo, até 2030, de descobrirmos Atlantis. E aí a coisa vai ficar grave por gravíssimo. Descobrir? Descobrir. Pastor? Porque esconderam da população, né, cara? Esconderam. A verdade não é dita. A verdade, né, ela é omitida. Tá certo? Né? Por quê? É mais fácil você dominar um ignorante. É mais fácil você dominar alguém, né, que foi castrado. Né? Para que a gente castra animal? Para ele ficar dócil. Como é que está o ser humano? Como é que está a geração de vocês? Sendo castrada. Observa isso. Vocês estão passando por castração psíquica, castração bioquímica, castração na área alimentar. Tudo isso está acontecendo com a geração de vocês. Você compreendeu? Então, observe que eu sou um velhinho mais ativo do que um garoto de 17 anos. Meu Deus! Eu faço 27 km nas montanhas, os guri não andam 3 quilômetros. Jesus! Quer dizer, e ainda faço sexo. Meu Deus! Não, verdade, não é propaganda enganosa. Fala com a tenente, cara. E aí, olha só, e sem usar azul, sem usar verde, nem roxo. Caramba! Nem vermelho. Mas tá dala, né? Tá dala. Não, Né? Tá bravo. Pé de galinha, meu irmão. Ninguém quer comer pé de galinha, cara. Ninguém quer comer pé de Ô, doutor, mas fala mais sobre esse do Atlantis. Atlantis é um negócio sério, cara. Sério. Não, mas você tá falando figura tipo de linguagem ou você tá falando real mesmo? Não, tô falando em real, tô falando em tecnologia de ponta, tô falando em tecnologias que ajudaram a fazer as benditas das pirâmides, né? Tanto na América Central, América do Sul, quanto lá no Egito, né? Nós estamos falando de um monte de coisa que é fato, que é real, e que, na realidade, né, se escondeu do homem comum, tá certo? Né? Quem estudou, né, o cara que chega no nível, né, de um doutorado, um pós-doctor, a galera tem acesso a muita informação. Tanto é fato que Jesus diz o seguinte, essa galera dificilmente vai se converter. Não é isso? Está escrito na Bíblia. Né? O reino dos céus ele vai se manifestar para quem? Para quem é igual criança, para os simples, para os puros. Né?
Quanto mais você estuda, né, mais você vai se afastando dos princípios. Essa que é a grande verdade, tá certo? E isso é muito complicado. Tanto é que nós temos poucos letrados que se convertem. Eu sou um dos poucos em cima disso. Acho que se a gente chegar hoje no país, né, e encontrar, vou ser bem otimista, 10 mil letrados que professam algum tipo de fé cristã é muito. Sim. Tu compreendeu? Então, né, é um grupo muito restrito. E em cima a ciência disso, não evidencia Cristo, não? Na realidade, a verdadeira ciência provém de Deus. Né? Provérbios 1, 2, 3 e 4. Né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é isso? Entender, conhecer, discernir para ter bom senso, para desenvolver inteligência emocional, cognitiva, espiritual e sobrenatural. As pessoas querem aprender isso? Não. Aí eu ensino para o meu discípulo. Leia o livro de Salmos, 3 vezes em voz alta, que trata das feridas da alma, vai tratar ansiedade e depressão sem medicamento. Você usa o livro de Provérbios para tratar o caráter e você ser uma pessoa mais íntegra, mais ética e moral com você, porque você tem que amar o próximo a si mesmo. Se você não se respeita, se você se destrói, se você é um suicida em potencial, comendo aquilo que te faz mal, bebendo que te faz mal, se drogando, como é que você pode amar alguém? Como é que você vai dizer que ama o teu companheiro, a tua companheira, o teu filho, a tua filha, o teu pai, a tua mãe? Você não ama. Por isso que Paulo vai falar lá em 2 Timóteo capítulo 3 de uma geração cruel, sem amor aos bons e respeito aos pais. Ela já está entre nós. Compreendeu? Isso já está acontecendo. Doutor, essa questão de Atlântida, da própria pirâmide, então certamente você acredita que realmente tinha conhecimento que foi ilimitado da gente, né? Olha só. A própria pirâmide, a criação dela era um local de muita concentração de energia. Tinha a questão da ponta do dela plasma, né? que foi roubado. Tem muita gente falando em plasma, pesquisa sobre plasma, né? A própria questão da quântica, o processo vibracional de ondas, né? Eu estudo quântica desde 1986. Física quântica, né? Eu faço parte de um dos primeiros grupos de quântica no país. Então, na realidade, o que acontece, né? Eu esperei muito para ver tudo que eu estou vendo. Meu Deus, Deus é bom. Quando em 70 eu li na Bíblia, né, que todo olho ia ver e todo ouvido ia ouvir, isso não entrava na minha cabeça. Hoje está nas minhas mãos. Sim, e daqui a pouquinho só vai estar nos meus olhos, porque eles querem meter um chipzinho na cabeça da gente e você simplesmente vai acessar o mundo virtual dentro de um conceito de metaverso e de multiverso. Black Mirror. Okay? É isso aí.